Boa noite, pessoal. Boa noite, Neto. Boa noite, Roseli, acabou de entrar. O pessoal tá chegando agora. Esse cara é top. Neto Loureiro, tá me ouvindo, doutor? Doutor Rodner? Tá me ouvindo? Oi, tudo bem? Tô ouvindo, sim. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, o pessoal tá chegando aí. Doutora Luciana Fazendeiro, seja bem-vinda. Tá chegando, o pessoal tá chegando aí. Dá um segundinho só. Me ouvindo direitinho, doutor? Tudo certo? Tudo certo. Então viva. Doutor Ulisses, grande criminalista também acabou de chegar. Doutora Jaqueline. Turma boa. Pelos nomes aí, eu já os conheço de nome. Doutora Raquel, nova advogada, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Vai apertando um coraçãozinho aí, vai compartilhando para chamar a galera para presenciar essa super live aqui com o doutor. Eu preciso fazer um pedido. Diga lá, o pedido seu é uma ordem. Para que o pessoal, todo o pessoal que está nos acompanhando, está nos assistindo e participando, façam perguntas leves. Não faz perguntas muito difíceis, não vão saber responder. Pessoal, para quem não sabe, tá? A gente tem a internet hoje, a gente aproxima, né, o público distante, mas o doutor aqui, para quem não sabe, ele é uma sumidade, tá? Na área do direito penal, né? A modéstia dele é que é tão gigante quanto a experiência dele, tá, já? Para vocês terem ideia, a gente tá falando de um jurista que hoje não, né? Tem mais de 800, doutor? 800, 700 júris por aí, né? Na carreira. 800. Doutor, isso é uma marca que um dia eu almejo alcançar. Então, assim... É só chegar meus cabelos brancos, doutor. Tem muita experiência aqui para passar, né? Bom, pessoal, o pessoal tá chegando aí agora, tá? Para quem já me conhece, né? Tanto por via online quanto de forma presencial, né? Sabe que eu sou professor universitário, sou professor de cursinhos preparatórios com ênfase tanto em concurso público quanto em questões de exame de ordem, mais precisamente na área de direito constitucional, tá? E no âmbito profissional como advogado, né, digo assim, 80% das minhas demandas são relacionadas ao direito penal. Eu atuo na área civil também, mas gosto muito de fazer parcerias, né? Então, é uma forma que o advogado militante ele tem de manter e no decorrer da sua carreira ele procurar o seu nicho de mercado, aquilo que você se encanta, aquilo que você sente prazer e satisfação de realmente exercer a função da advocacia, já que tem um leque extenso de opções, oportunidades, né, e possibilidades, né? E como hoje eu tenho um foco de, digamos assim, buscar cada vez mais se especializar na área do júri, nós vamos conhecendo, né, com o tempo, profissionais de uma bagagem muito grande, com experiência, né, que pode transmitir, e tem pessoas que não gostam de compartilhar conhecimento, eu respeito, mas tem pessoas, feito o Dr. Rodner, que ele simplesmente, primeiro contato que eu fiz com ele, né, eu entrei em contato com ele, conversei com ele a respeito de fazer uma live, essa que nós vamos fazer hoje, e ele não titubeou em nenhum momento. De pronto ele se ofereceu a compartilhar, né, mostrar aqui sua experiência, passar aqui algumas informações referentes àquele advogado que nunca fez júri, aquele advogado que está fazendo júri, mas tem o objetivo de se especializar, de adquirir conhecimento. Na área da docência também tem questões relacionadas
a parte de estudo em si do Tribunal do Júri, na parte especial, né? Então, assim, estou trazendo o doutor hoje aqui, estou aqui em público agradecendo a presença do doutor aqui em poder compartilhar, né, esse vasto conhecimento que não é para qualquer um, torno a dizer, não é para qualquer um. Tem gente que faz o primeiro júri, 2, terceiro, tem um problema, passa uma vergonha e desiste. Tem aquele cara que não tem nem a coragem de passar a vergonha, não entra nem em plenário, já desiste antes mesmo de começar, né? A gente tá aqui, ó, tem alunos de diversos períodos, tem assessor de juiz aqui assistindo nossa live aqui, doutor, né, referente aos plenários do júri que tem aqui, né, primeira, segunda, terceira, quarta vara do júri da capital tá assistindo a gente. Então, assim, doutor, eu deixo agora, por um instante, né, o senhor fazer sua apresentação. Eu acho que se o senhor falar seu currículo, vai passar a live inteira, mas de forma sucinta. Quem é o senhor? Explique, mostre-se para o nosso público. Fale lá, doutor. Em primeiro lugar, eu quero agradecê-lo pelo convite. E a gratidão e a honra de estar contigo e a responsabilidade de fazermos uma live contigo levar a todos o que nos acompanha, que nos assiste. Como você disse, tem vários colegas, alguns colegas que você já disse o nome, eu os conheço pela live, e uma gratidão em saber que há outros operadores do direito, como delegados, promotores e juízes, que possam estar eventualmente nos assistindo. Para nós é uma honra e responsabilidade, não diria maior, porque neste patamar nós estamos todos no mesmo barco, no mesmo equilíbrio, na mesma altura. E quem é Dr. Waldner? Dr. Waldner é um humilde advogado, diríamos aí, o pessoal nos coloca como especialista no Tribunal do Júri, já há algum tempo, aí, quase 40 anos, militando no Tribunal do Júri. Tenho um site que é Júri Waldner, Waldner com W, tudo emendado, juriwaldner.adv.br. E temos também, estamos em fase embrionária, praticamente já praticamente para lançar um curso não, um grupo fechado de assinaturas, por assinatura que seria Advocacia Criminal na Prática, onde teria todo o material condensado, o material que já está publicado, com o material que pretendo diariamente, ou seja, semanalmente, alimentar este grupo. Então, isso é um filho que está praticamente sendo lançado. E agora é contigo, este é o Dr. Waldner. Veja a humildade do homem, né? A pessoa tem nada mais, nada menos do que 40 anos como advogado atuante em plenário do júri, né? E se contém a apenas dizer que está disponível. O fato de criar esse grupo, o fato de poder tentar fornecer esse material a título de conhecimento, né? Para quem quiser fazer parte, pessoal, tá nos meus compartilhamentos, tá? Procura seguir o Dr. Waldner, ele sequencialmente ele sempre posta algo, sempre faz uma live ou outra, tá criando agora esse grupo, né, esse projeto embrionário aí, referente ao fornecimento de material para, eu acredito que seja obviamente para a prática em plenário do júri, né? E a gente aqui, como eu disse hoje, né, espalhei para quem me perguntou, eu disse, pessoal, eu vou fazer uma live com um dos grandes especialistas a nível nacional, tá? Quando eu digo que é a nível nacional, pessoal, é porque, por exemplo, Gilson, eu sou a nível nacional? Não. Eu só fiz júri até agora aqui em Pernambuco, tive um na Paraíba e estou para fazer um em Maceió. Mas a todo caso, o doutor aqui já teve em Pernambuco, já teve em São Paulo, já teve no Rio Grande do Sul, já teve no Rio de Janeiro. Cara, a gente está falando de 40 anos de experiência. Então, assim, doutor, a gente sabe, como eu disse inicialmente no começo da nossa live, eu disse que o curso de Direito, ele oferece um leque de oportunidades, né?
em diversos ramos do direito, seja direito público, seja direito privado, né? A gente sabe que tem aqueles advogados que atuam constitucionalmente, penalmente, civilmente, na área trabalhista, com relação a direito de família. Mas assim, eu particularmente, quando eu dizia que eu atuava na área penal, eu não tinha vergonha de dizer, e dizia o seguinte: eu só vou me sentir realizado profissionalmente quanto um advogado que atua na área criminal após fazer uma defesa em plenário do júri, né? E como eu disse ao senhor de modo particular, digo aos demais aqui, no comecinho, no ano de 2016, eu tive a oportunidade de estrear em plenário do júri, né? Dei a cara a tapa, foi uma experiência única para o meu primeiro júri. De 2016 para cá eu já consegui fazer vários, graças a Deus, tanto de forma particular quanto de forma ad hoc, né? Para substituir a ausência da defensoria, ocorre muito, né? Pelo menos aqui no nosso estado, de Pernambuco, e nada melhor do que uma experiência, cada dia mais uma experiência. Dentro de vários ramos do direito, doutor, eu gostaria de lhe perguntar assim, o que foi que de fato, logo, acredito que tenha sido logo no início da sua carreira, em que momento, qual foi o start, o momento que o senhor decidiu assim, não, é isso que eu quero ser advogado, experiente em plenário do júri, é o que eu gosto de fazer, e o que vem fazendo até os dias atuais. O que foi que lhe encantou, o que foi que lhe atraiu para a prática em plenário do júri? Inicialmente, o senhor se lembra ainda desse período? Eu não lembro. Veja, o que aconteceu conosco, doutor, foi o seguinte: eu saí da roça e fui para Campinas, onde eu moro. E aqui em Campinas eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro. Eu faço mal fora. E o pessoal começou um burburinho, falando que ia ter um júri no fórum, que uma pessoa matou a outra, tal, e eu não sabia, nunca tinha ouvido falar sobre esse tal de júri. E eu queria assistir. E não tinha como, porque eu era servente de pedreiro, como é que eu ia... Fazia poucos dias que eu tinha entrado neste serviço, e não era isso que eu queria. Aí eu dei uma martelada no dedo e fui para o hospital. O médico me deu um atestado para ir para casa do júri. E eu me encantei com aqueles homens, com aquelas pessoas vestidas daquela forma, e eu me encantei com aquele visual, aquelas palavras, aquela didática, ou seja, hoje eu posso dizer sobre didática, mas na época era um cinema para mim. Aí eu saí encantado dali e disse, eu quero ser isso na minha vida. Eu só tinha primário. Eu voltei a estudar e falei, eu quero ser um advogado, uma daquelas 3 pessoas ali. Ou juiz, ou promotor, ou advogado. E daí eu fui fazer ginásio, colegial e entrei na faculdade na São Francisco, em Bragança Paulista, aqui próximo de Campinas. E hoje sou advogado e este que vos fala. Ou seja, por uma situação presencial, né, a curiosidade de querer saber qual seria a atuação desse ou Ministério Público, ou magistratura, ou defensoria, né? E houve a possibilidade de fazer com que o senhor voltasse aos estudos, né? E hoje adquirisse esse patamar, hoje, estando aqui podendo compartilhar essa experiência aí com a gente. Agora sim, doutor, quando a gente fala muito em questões de plenário do júri, né, existe sempre algumas dúvidas ou algumas curiosidades que a gente tem no decorrer, tanto minha quanto de alguns colegas, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu colhi algumas perguntas, algumas informações, algumas curiosidades e gostaria que o senhor desse sua opinião ou respondesse a respeito dentro do conteúdo que é o universo do plenário do júri, né? De antemão, né, a gente está aqui diante de alguns estudantes de direito que estão no comecinho do curso, tem gente que também não é da área do direito, né, e de uma forma bem simples, bem sintética, o que é o tribunal do júri? Porque eu gosto assim, quando a pessoa não é da área do direito, eu digo, você já viu aqueles filmes que você vê a galera com
com aquela bata preta, um manto preto, um lençol preto, eu praticamente falo assim, né? Pronto. Você vê em filme, aquilo dali é uma réplica quase igual que é no tribunal do júri. Em plenário não é muito igual, obviamente, tem o seu passo a passo, tem a sua liturgia, tem o processamento, mas eu faço uma analogia com filmes. Porque todo mundo já assistiu a algum filme que acontece uma cena, né, digamos assim, representativa de plenário do júri, né? Então, para quem não é da área de direito, até mesmo para quê? O que é o tribunal do júri, doutor? E quais são os processos que são julgados lá em plenário do tribunal do júri? No tribunal do júri são julgados todos os processos de crimes contra a vida. Os crimes contra a vida de natureza dolosa. Se for homicídio culposo, tecnicamente é impossível, não tem a possibilidade de ser levado ao tribunal do júri. Então, todos os processos levados ao tribunal do júri são processos de crimes contra a vida, crimes dolosos contra a vida. E daí tem todas aquelas tipicidades do homicídio simples, homicídio qualificado, homicídio com agravantes e qualificadoras, homicídio agora com mais recente, com o homicídio de feminicídio, ou seja, cada vez mais está apertando o cerco contra a defesa. Então, a defesa, cada dia, está mais difícil de atuar. Com o processo, aliás, com a lei de 2008, os colegas acharam bom, vários colegas falaram, não, é ótimo agora, não precisa fazer aquela série de quesitações, realmente enxugou muito os quesitos. Quando tinha aquele número de quesitações, às vezes você, lançando as teses de defesa, daria intermináveis quesitações e, às vezes, você conseguiria até absolver. Mas o objetivo meu, particular, pessoal, não é chegar e dizer absolver o acusado. Não. Eu entendo que o defensor há de se fazer um trabalho de alto nível, um trabalho com a sua exposição clara, objetiva. E se você fizer um trabalho desta natureza, por certo que o resultado lhe será favorável. Então, nada de coisa apelativa, nada de extrapolar, de fazer pirulas, de fazer teatros, de fazer cenas repudiantes. Aí, inclusive, eu gostaria de conversar com você hoje ainda sobre cenas, esse tipo de cenas violentas que a defesa pratica, em que o fato que já é trazido para o tribunal do júri já é uma violência. O crime contra a vida, existia uma vítima que faleceu ou que é de homicídio tentado. Mas o que eu quero te dizer é que o tribunal do júri não é uma casa de espetáculo, é uma casa de justiça. Então, nós, principalmente nós, advogados, é que temos a responsabilidade de equilibrar essa balança. Porque contra o réu tem um aparato estatal inteiro. E a favor do acusado tem só o defensor, só o advogado de defesa, só a defesa que fala contra um aparato estatal inteiro. É muito comum ir para o tribunal do júri, dizer sobre o tribunal do júri, agora inclusive com a imprensa em cima, e coisa que antigamente era menos. Essa circunstância de imprensa ela tinha uma presença menor, e isso tem uma grande influência também no tribunal do júri. Mas o tribunal do júri, quero te dizer, é apaixonante, é uma sessão solene, uma sessão que enche os olhos, mas não é uma sessão para nós irmos aventurar. Nós temos que ter, e temos sim, a responsabilidade de fazer um trabalho onde a balança da justiça seja equilibrada. Isso. Penso eu que o júri seja isso. A gente quando
quando vai estudando, vai adquirindo experiência dentro da prática do júri, doutor, a gente vai aprendendo algumas premissas, né? Por exemplo, eu gosto de dizer, né, que, por exemplo, eu, quanto professor da área de direito constitucional, e hoje na área como eu disse, né, da advocacia, focando diretamente na prática da defesa em plenário do júri, eu gosto de dizer o seguinte contexto. Quando a máquina do Estado, né, a gente sabe que, desde o contexto histórico, falando daquela questão do constitucionalismo, né, ou seja, a ideia do todo-poderoso Estado contra o indivíduo, aí vem a Constituição para poder o quê? Limitar o poder do Estado, garantindo, né, a proteção dos direitos individuais do cidadão, né? E o engraçado é que as pessoas, a população, principalmente quando eu vejo alguma reportagem, como o senhor disse aí, a questão da mídia em si, e que veicula a prática ou uma suposta acusação dos autores de um crime, né, eu sempre sou curioso. Eu acho que júri, a própria filosofia em si também é curiosidade, o estudo é curiosidade, né? E uma das primeiras coisas que eu percebo, doutor, é que quando tem a postagem, principalmente hoje a rede social, ela é muito próxima da gente, né? O que é que eu faço? Eu vou nos comentários, ver quais são os tipos de comentários, né? E a primeira crítica que aparece já vai vir um advogado para defender. Como é que o advogado, né, se passa para defender um bandido, né? Eu faço a seguinte comparação, né? Eu disse, olha, talvez o advogado seja a única pessoa que esteja em busca do seu direito mais do que sua própria família. Porque é o seguinte, muita gente marginaliza a imagem do advogado criminalista com relação aos seus clientes, né? Homicidas, traficantes, né? Assaltantes, e parece que a gente compactua com a prática do delito. E eu digo não, né? O termo bandido, né, é uma coisa, mas uma outra situação é o fato da gente ter uma pessoa que praticou uma conduta penal e o Estado está ali dentro do seu poder, do ius puniendi, para executar e cumprir essa punição. Agora, o que eu defendo, doutor, quanto advogado, é que ele tem um julgamento justo. Se ele praticou o crime e dentro dos regimes da proporcionalidade que a lei permite, ele tem um julgamento e cumpra por aquilo que fez, né? Eu não sou a favor jamais da prática de conduta, de nenhum tipo de crime. Eu sou um cidadão, né, eu sou um civil comum, então eu pretendo que todo mundo que infira a lei de alguma forma, ela chegue a pagar por ela, isso é natural, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, o tribunal do júri, uma pessoa que está sendo acusada pela prática de um crime, né, que é o de homicídio, tentar tirar a vida da pessoa, ou de fato consumar, né, com a execução, digamos assim, eu sempre prezo para o seguinte, analisar quais são os critérios probatórios que tem dentro do processo para realmente ensejar um decreto condenatório, que é o ato sentencial, né? Então, qual é a minha análise quanto advogado, que eu sempre pego no processo e analiso, bom, vamos a que ponto? Qual foi a tese construída pela acusação e quais foram as provas utilizadas para ensejar de fato um decreto condenatório? Porque eu brinco com todo mundo, eu falo com juízes que eu conheço, com promotores, com delegados, e digo, olha, a regra é a liberdade, né? A exceção é que é a prisão. Eu sempre brinco dizendo isso, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Por quê? Porque a premissa do Código Penal e do direito penal, a regra é a liberdade, até que se prove o contrário, até que realmente tenha um decreto condenatório mediante as provas horas existentes, né? E quando eu falo em plenário do júri, né, eu sempre tento rebater o que é que tem de prova contra o meu cliente? O que é que tem de prova concreta, se realmente tem alguma margem para uma dúvida ou não, né? E o senhor estava falando aí agora, poucos instantes, né, nos casos de crime dolosos e crime culposos contra a vida. Uma das teses, né, é justamente a desclassificação, tirar de crime doloso para crime culposo. Isso tira da competência do plenário do júri e passa para o juiz singular, né, ordinário, para que ele tenha o devido processo diante do quê? Do crime culposo, né? Então, diante dessa circunstância, doutor, agradeço aí a forma de compartilhar, a gente tem uma ideia de como fazer ou como atuar de fato em plenário do júri.
Ou seja, tem aquela sequência, a gente pode, se o senhor concordar, a gente pode fazer uma live um pouco mais técnica com relação aos procedimentos, né, com relação ao passo a passo. Só que eu separei algumas perguntas aleatórias aqui para fazer para o doutor, se o senhor puder responder, obviamente, né? A gente entra muito em debate, em discussão aqui, no seguinte ponto. Oi? Deixa eu só responder uma coisa para você, antes de você entrar Fala. Na fase de perguntas. Só para completar e fechar isso que você nos perguntou, nos colocou, para a sociedade, para os nossos colegas, para o promotor, juiz e delegado, ou seja, para uma sociedade toda, como você disse, o advogado é penalizado pela sua condição de defensor. Mas vamos observar. Quando você chega para defender alguém no plenário do júri, começando a fala do Ministério Público, ele, de cautela, diz para os jurados, esse advogado, ou o advogado, o defensor, ele não pode, de forma alguma, ele pode pedir a condenação. Porque se pedir a condenação, ele vai estar dando a possibilidade do juiz julgar o conselho de sentença, dissolver o conselho por insuficiência de defesa, ou seja, réu indefeso. Mas será isto uma verdade afirmativa da acusação, que o defensor não possa pedir também uma condenação? Isto é equivocado? É errada esta afirmativa? Sim, lógico que o Ministério Público ele simplesmente só assim o faz para ganhar terreno, ganhar a consciência dos jurados. Porque o defensor pode, sim, com absoluta certeza, ele pode pedir a condenação também. E qual é o caminho para se pedir a condenação? Pedir uma desclassificação da imputação de qualificada para homicídio simples e vir adequar este fato. E desclassificando, ele vai ter uma pena baixa, uma pena que talvez, possivelmente, compatível com as circunstâncias dos fatos que ocorreram, e não com a agravante sustentado pelo próprio Estado, que o coloca o mais para que tenha um menos, possivelmente. E daí é que a defesa tem que ter o equilíbrio para não deixar com que o Ministério Público, a acusação, ganhe terreno e ganhe a consciência do jurado. E que ele esteja com a verdade absoluta e a defesa não teria verdade alguma para colocar, para sustentar e reverter essa situação e fazer com que, se não for possível ser absolvido, que peça uma desclassificação com base sustentável. E tudo isso vai fazer com que você também possa pedir a absolvição e pedir uma possível condenação por desclassificação do fato. Entendi. Ou seja, a gente, quanto advogado, quanto na sua atribuição técnica, a gente tem que analisar, à luz do caso concreto, a possibilidade, em tese, a advocacia sem o advogado, ele dentro das provas, daquilo que foi colhido durante todo o processo, a gente pleiteia a absolvição. Mas caso seja inviável, realmente diante da prova colhida, a impossibilidade de absolvição, a gente pleitear, no caso, uma desclassificação para que ele tenha uma condenação justa, de acordo com a conduta por ele praticada dentro do tipo penal, ora por ele praticado. Não é isso que o senhor está querendo dizer? Olha, eu estou querendo dizer e estou te afirmando. Pelo seguinte, a lei é uma norma fria. A doutrina, observando-a bem friamente, a doutrina e a lei, ela está para, como você mesmo disse, diante da circunstância em que, apurados os fatos, trazidas as provas incriminadoras, para que possivelmente possa condenar. Toda a doutrina, toda a lei, ela praticamente vive um termo de tendência
condenatória. A defesa é que vai buscar, dentro deste arcabouço inteiro, trazer uma tese de defesa, tirar daquela circunstância em que todos estudam, todos trazem para um processo uma verdade processual que só leva à condenação. O objetivo do Estado é fazer uma condenação. Mas, por exemplo, Aníbal Bruno, nos seus livros, nas suas orientações, diz o seguinte, que a norma penal e a aplicabilidade do direito e justiça não é para punir, é para fazer com que aquele indivíduo que feriu a sociedade, feriu uma norma penal, tenha a possibilidade, através da justiça, de recuperá-lo, e não com o objetivo de puni-lo. E assim o faz das suas palavras que você disse agora há pouco. Que, na verdade, o direito é a liberdade, que é a regra, e não a exceção. A exceção seria a prisão. Entendi. Eu só avançando um pouquinho, né, eu também, na parte da docência, lá na universidade, eu tenho uma matéria que eu leciono a respeito de que é de execução penal, né? E quando eu estou praticando, ensinando aos alunos com relação à LEP, né, a Lei de Execução Penal, né, durante uma aula, um aluno fez uma crítica, né, ele chegou e disse, meu Deus do céu, é muito direito que eles têm, né, diante da Lei de Execução Penal. Aí eu disse, vem cá, diante de uma acusação, se a gente está falando de execução penal, eu estou falando de alguém que foi condenado, que provavelmente está com sua liberdade cerceada, está cumprindo pela pena hora imposta pelo todo-poderoso Estado, né? E eu digo o seguinte, o pior, veja só, na aula eu disse o seguinte, eu disse, olha, o pior que pode acontecer a uma pessoa que está doente é o quê? É a morte. É poder não se recuperar. Diante da acusação de um processo penal, o pior que pode acontecer não é ser preso, não. O pior que pode acontecer é o cara ser condenado. Ou seja, se ele foi condenado, dentro da condenação que foi o Estado que impôs a ele tem que buscar agora apenas benefícios, né? Ou seja, o camarada pegou uma condenação de 20 anos. Tudo bem que dentro da nossa legislação ninguém fica preso 20 anos com uma pena só de 20 anos, a não ser que seja um elemento esquecido pelos órgãos estatais, tanto o Ministério Público, tanto magistratura quanto defesa, né? Que acontece, existem erros e erros no judiciário, né? Então, é uma situação que, olha, diante do tipo penal e diante da limitação que o Estado tinha de punir essa pessoa, né, que foi acusado, o pior que tinha de acontecer já aconteceu. A gente vai tratar agora da Lei da Execução Penal, onde a ideia é fazer com que o indivíduo ele volte a viver em sociedade, não volte a delinquir, né, e seja um colaborador, né, para a cidadania, volta a trabalhar, volta a estudar, volta a constituir família. Essa é a ideia da execução penal. Tem um lado punitivo? Tem. Ele tem que pagar pelo mal que foi praticado? Sim. A justiça está aí para isso. Mas de outra ponta, a gente tem que fazer, olha, como é que a gente vai fazer, já que esse indivíduo não vai passar o resto da vida preso? Ele tem que voltar a viver em sociedade. Então a gente tem que fazer o quê? Meios e proporcionar condições para que ele volte a viver no âmbito de sociedade e não volte a delinquir. Essa é a premissa máxima da execução penal. É o lado punitivo, tem que ser excluído da sociedade pelo mal praticado, mas tem que trabalhar uma forma dele se recuperar. Porque senão, daqui a pouco se torna o quê? Um reincidente. Vai praticar, além de o que a turma fala muito aqui, a escola do crime. O camarada entra com um crime de furto, é um pequeno usuário, lá dentro ele vai se envolvendo. E por que é tão atrativo esse lado obscuro da sociedade? Porque está ali mais fácil.
né? É muito mais fácil a pessoa se envolver com a criminalidade do que simplesmente correr atrás de trabalhar, constituir a família, pagar um aluguel, pagar suas despesas. Por quê? Porque é difícil, né? Então o Estado ele tem essa obrigação de buscar proporcionar esse meio para que essas pessoas que foram condenadas à prática de crime não voltem a delinquir. Na verdade, essa é a minha forma de pensar, doutor. Eu acho que a lei da execução penal ela também pensa dessa forma, né? Apesar da contrário senso, a comparação que eu falo, olha, para um doente, a pior coisa que pode acontecer é a morte. Aí realmente não tem mais jeito, né? Mas quando se trata do direito penal, o pior que pode acontecer a essa pessoa é o quê? É ele ser condenado, ele sofrer uma sanção penal e ter que cumprir por ela. E diante do cumprimento dessa pena, ele vai adquirindo o quê? Benefícios. Para quê? Para que ele não volte a delinquir, para que ele entenda, existe a reprimenda, existe o fato dele ter sido retirado da sociedade, está pagando por ele e voltar a viver em sociedade. Porque é o que vai acontecer. Né? Ninguém fica preso uma vida inteira. Na verdade, hoje o Código Penal, até com a alteração do pacote anticrime, aumentou o tempo de prisão por um indivíduo, que era de 30 anos, hoje passou a ser 40 anos. Né? E a gente sabe, como eu disse, na lei de execução penal tem vários benefícios. Progressão de regime, livramento condicional, né? A pessoa pode trabalhar a cada 3 dias trabalhados, né? Reduz 1 da pena. Né? Então, quando eu vejo que uma pessoa está sendo acusada por um crime que possivelmente pode vir uma reprimenda muito alta, minha primeira orientação, meu conselho, é a gente buscar a diretoria do presídio e fazer com que ele trabalhe lá dentro, né? Para que ele produza, para que ele vá fazendo outros cursos. Por quê? Porque se vier uma condenação, ele vai já ter adquirido algum tipo de benefício. Caso não, né, esteja em liberdade, é realmente não ter o que fazer, a gente trabalhar dentro do processo para poder buscar o melhor resultado possível. Porque uma coisa que eu defendo é o seguinte, e que eu aprendi, na realidade, o direito penal, o tribunal plenário do júri, né, como o senhor disse logo no começo aí, não é questão de ter a parte teatral, é questão da gente trabalhar com as provas que tem nos autos, né, e ver esse direito ser aplicado da melhor forma possível, não é para a vítima, não é para a sociedade, e sim para o réu. Né? Ele é que é o centro de tudo, ele é que é o pivô de tudo. A gente teve uma discussão aqui, né, eu me lembro recentemente, que o tema foi o seguinte, ó, dentro do universo da criminologia, dentro do universo do direito penal, o que pouco se preocupa é a situação da vítima, que ficou traumatizada, teve a perda do bem, né, que talvez teve a vida ceifada. Mas veja só, teve a vida ceifada, ok. Teve a fatalidade, porque foi uma vida perdida, uma vida tentada. Mas o que é que se tem? Qual é a preocupação agora? O Estado de buscar o quê? O autor do crime. De punir de fato a pessoa quem praticou o crime. E eu vou dizer uma coisa ao doutor, na minha humilde opinião, não sei se o senhor concorda, né? Quando a máquina do Estado ele começa a trabalhar, começa a triturar, começa a rodar, começa a mover toda a estrutura, Ministério Público, serventia do Judiciário, própria magistratura, o que pouco importa, doutor, o que pouco importa é se o camarada é inocente ou não. Eles querem, na minha opinião, buscar de fato a concretização de uma acusação. E entre esse poder do Estado e o indivíduo, só existe uma pessoa, o advogado. Ou melhor, só existe um profissional, é o advogado. Quando eu vejo, eu tenho muitos amigos delegados, promotores, eu tenho um grande amigo que é promotor, tenho um grande amigo que é juiz, e ouvi essa semana uma frase que eu até fiquei triste. Ele disse o seguinte, de um colega em comum, ele disse, olha, ninguém gosta de advogado, né? Servidores públicos não gostam de advogado, promotores, juízes, advogados, até o pessoal do cartório não gosta de advogado, a gente chega na delegacia, os policiais não gostam de advogado, e eu digo, olha, pouco me importa se eles gostam ou não, né? Eu e Zagalo, eles vão ter que me engolir. Por quê? Uma das profissões mais difíceis do mundo é a advocacia. E eu acho que a nobreza da advocacia está justamente aí. É você bater de frente, é você relutar, é você brigar para a garantia da defesa daquele indivíduo. Porque por ele não vai ter mais ninguém, não. Né? Então, quando a gente se veste, quando a gente pega a carteirinha vermelhinha, quando a gente estuda a respeito de um processo, quando a gente compra livro, quando a gente faz curso, quando a gente faz uma live aqui para trocar experiência,
tudo isso é aprendizado. E tudo isso é para quê? Para se materializar na defesa de um indivíduo. Por quê? Contra o Estado. Né? Eu brinco o seguinte. Oi? O estranho é que, uma vez em que você é advogado, é discriminado, é pinchado, ninguém gosta do advogado. Mas depois que o juiz, o promotor, o ministro, o delegado, ou seja, o agente público, ele aposenta, aí vai advogar. Que estranho. Eu digo o seguinte, venha para o lado da luz agora, né? Que mal é e tem e ser advogado? Agora eu posso dizer uma outra coisa. Será que o advogado gosta dele? Tem esse lado também. Eu gosto de mim. Eu gosto de que faço uma diferença entre a minha personalidade pessoal, física, natural, da minha personalidade profissional. Não se confunde. É água e vinho. Percebeu? Então, eu acho que no tribunal do júri, você tem que, primeira coisa, te autoconhecer e saber qual seria a sua condição para você receber a pressão, você lidar com o direito daquele que entendem que não tem direito e você buscar na essência do direito, da verdade, da justiça, da norma processual, da condição de ampla defesa. Da onde sai a ampla defesa? O que é a ampla defesa? Baseada no que vence a ampla defesa? Ao meu humilde entendimento, em cima das provas incriminadoras. Tá, mas tem uma outra coisa que faculta a defesa. A pluralidade de defesa. Ela está aonde? Aonde está esta pluralidade de defesa? Eu já disse que a ampla defesa está dentro das provas, está dentro do processo. E a pluralidade? A pluralidade é toda aquela circunstância extra-processos que tem a influência no processo, tem a influência na vida humana. Ela é um fluido exterior à vontade, forma o pensamento, forma um conceito social, é extremamente abstrata e concreta para o fato. Então, este é o defensor. Esta é a defesa. Você disse hoje aqui que o foco estaria ali no acusado. Não, eu acho que, entendo pela experiência e por inúmeras condições de contatos com juízes, promotores, a estrela e o foco não é o réu, não é o juiz, não é as condições, e nem jurados, e nem promotores. A estrela do plenário do júri é a defesa. A família da vítima não vai para ver o que o acusador ou o promotor vai fazer. Vai lá para ver o que a defesa vai fazer. Inclusive a família do acusado. Então todos vão, e os curiosos da imprensa, todos vão para saber o que o defensor vai fazer. Perfeito. Depois que o defensor fez o seu trabalho, bem ou mal, qual a circunstância que mais sai na mídia? É o que o advogado fez, teve sucesso, foi uma injustiça? Ou condenou e ele foi negligente e na condenação ele teve a culpa por ser defensor? Olha, é sempre o defensor. Se ele faz bem, ele se sai bem e é criticado porque fez bem. E se ele fez mal, ele é criticado porque fez mal e o resultado foi péssimo. Este é o defensor. E quem quiser, você, colega, você, estudante de direito, você que ainda não fez o tribunal do júri, pensa que é isto que você vai encontrar. Se é isto que você vai encontrar e encontra, e você vai encontrar o que mais?
satisfação de fazê-lo? Esta é a satisfação desse velhinho aqui. Doutor, muito obrigado. Nesse exato momento, eu acabei de mudar minha opinião. Eu acho que o ser humano é capaz de mudar a minha opinião. Para isso que eu vim, para isso que você me convidou. Obrigado. Não, eu agradeço. Né? O fato realmente eu concordo agora com a opinião do doutor que o foco realmente não é o acusado. O foco realmente está na defesa. Né? Ou seja, se ele consegue de fato o objetivo, seja ele qual for, parabéns. Se não conseguiu, macula a imagem da defesa. Então é o nome da defesa que está em jogo. É o resultado que vai realmente refletir no profissional que ele é ou não. Né? Eu só aproveitando o gancho dessa sua explanação, concordo com o que o senhor acabou de expor. Eu só gostaria de acrescentar um adendozinho, só uma besteirinha, né? Que quando eu estou munido ali da função de advogado, em que a gente usa a questão da plenitude de defesa, né? Que são elementos extra, a norma e as provas que estão ali trazidas nos autos, a gente traz elementos extras e inclui para fazer a nossa tese defensiva, né? Eu tenho uma satisfação, doutor, de não procurar agradar A, B ou C. Não. Minha única preocupação quando eu faço em plenário do júri, né, é me preocupar quando termina o julgamento, seja ele um condenatório ou absolvitório, eu sempre procuro a opinião do meu constituinte. Eu sempre procuro chegar para ele e dizer, cara, olha, e aí, conseguimos. Gente, pessoal, eu fiz o que eu pude, o que é que você achou e tal. E assim, tem situações em que primeiro vai cair a ficha, a aceitação talvez de uma absolvição ou de uma condenação, mas até hoje, todos foram gratos pela defesa que eu pratiquei. Né? E isso é muito importante para mim, mesmo independente do resultado. Né? Então, eu acho que o feedback do cliente, né, do nosso constituinte, quando ele sente que realmente foi defendido na medida possível, né, é onde reflete realmente o trabalho do advogado, né, quando se materializa ali um resultado positivo, assim eu penso. Né, dentro de cada processo, cada caso é um caso, isso é um fato. Mas, doutor, muito obrigado, já mudei de opinião, o foco é a defesa, né, não é o réu. Eu estava olhando, digamos assim, com a doutrina, com a preocupação do trâmite do processo penal, mas realmente o foco é na defesa. O que é que a defesa vai trazer de novo? Porque a acusação praticamente a gente já sabe, né, o que é que a acusação vai trazer. Né? Eu aprendi de certa vez que o que limita a acusação no processo em plenário do júri é justamente a sentença que vai trazer o tipo penal e justamente as qualificadoras. É aquilo que o promotor vai se basear para pedir a condenação. Agora, o que é que a defesa vai trazer? Né? Ou seja, desperta a curiosidade. A gente vai pedir para confessar, a gente vai para negativa de autoria, a gente vai para desclassificação, a gente vai para quê? Né? A dúvida, né, o senhor me despertou para essa vertente agora. O que é que a defesa vai trazer? Eu acho que realmente o foco é na defesa. Muito obrigado, doutor, por essa pequena colaboraçãozinha. Né? Pequena não, né? Gigantesca, porque já mudei de opinião. Ligeiro, vê como foi rápido. Doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Em termos práticos, gostaria de saber sua opinião. Eu acho que está mais ou menos com uns 15 dias, estava numa mesa de bar com uns amigos, né? A gente estava almoçando, né? Num restaurante, num barzinho, e a gente estava falando sobre o plenário do júri e tal, e dizendo assim, ó, quando é que a gente sabe que tanto a defesa quanto a acusação, ela tem a possibilidade de, na hora do sorteio, né? Existe um sorteio realizado para a escolha dos jurados, para formar o conselho de sentença, né? São os 7 jurados da causa, os verdadeiros juízes do processo em plenário do júri, tá? Para quem é início aqui, estudante de direito, para quem não é da área do direito, né? A gente informou, o doutor informou aqui que o júri só são julgados crimes dolosos contra a vida, né?
tentados ou consumados. Mas quem vai julgar no final do processo, né, do plenário do júri, não é um juiz togado com beca e tudo, não. Ele vai, caso condenação, ele vai atribuir o quantum de pena a ser cumprido por esse réu, caso condenado. Mas quem vai realmente decidir são 7 jurados. São 7 pessoas do povo, aleatória, né, que vai ser feito um sorteio mediante convocação lá na hora, e vão compor o conselho de sentença, e esses 7 cidadãos representando a sociedade vão decidir se vão condenar ou se vão absolver, né? E a gente sabe o seguinte, durante esse sorteio, né, a escolha dos jurados, tanto a defesa quanto a acusação tem a opção de recusar 3 sorteados, né, de forma injustificada, ou seja, recuso, né? E outras de forma infinita, né, se tiver uma justificativa plausível para a recusa. Era parente da vítima, é parente do acusado, né, é parente de uma das testemunhas, tem interesse no processo, ou seja, diante de qualquer justificativa, se for convincente, ele pode ser dispensado. E a gente, enquanto defesa e acusação, pode dispensar 3 jurados de forma aleatória, sem justificativa. Só que aí, doutor, eu gostaria de opinião o seguinte, eu acho que está mais para uma dica, né? Quando tá lá no sorteio, na sua opinião, quando é que a gente deve, assim, opinar por recusar um jurado ou não, dizer assim, não, esse daqui... porque assim, geralmente é fisicamente, é o jeito da pessoa estar portando, às vezes o próprio jurado pede a gente para ser dispensado porque tem algum outro compromisso, mas se ninguém pedir, o senhor bateu os olhos assim, o que é que lhe chama a atenção para poder recusar esse jurado? Ou não, ou a gente gesticulou aí... Diga lá. Expressão fisiológica, Ixi, agora fugiu a palavra. Facial. Fisionômica. Facial. Facial. Por exemplo, não tem muito segredo e eu também não sou muito preocupado com isso. Qual que seria o meu caminho, o caminho que eu indico? Se você, discretamente, quando não lhe conhecem, você senta entre eles, cumprimenta a todos, pede e dizem a eles que sejam bem-vindos. Você não vai contar disso e isso é legal, pode fazer. Cumprimenta cada um, cumprimenta os 25. Dentro dos 25, você vai ter 5, 6, 7 ali que vão lhe dar a mão de repugnância, mole. Por quê? Porque ele já sabe que você é o defensor. E uma das situações, eu imagino assim, que quem te dá a mão mole é porque não vai com a tua cara, não vai com a tua fisionomia, não vai com o teu jeitão de ser, e muito menos com o que você faz. Então já é uma maneira que você já pode ali excluir 3 fatais, porque isso já fiz experiência de ter colocado, aceito os 6 dessas condições e tomei na ocasião, lá no início da carreira, de 7-0 ou de 6-1. Então, a primeira coisa seria você cumprimentá-los e cumprimentando, ali você já tem a possibilidade de tirar 3. Por exemplo, um outro detalhe. Sorteado o jurado, ele vai levantar e olhar para quem? Para o juiz. Automaticamente ele vira o olhar e olha para o promotor e o seu semblante, ele fica suave. Quando ele vira para o defensor, ele fica seduto. Excluído. Não aceitou a defesa. Às vezes, aquela aparência física também pode enganar. Tá certo? Pode enganar. Mas você vai adquirindo, no curso do tempo, o hábito do jurado, quem condena, qual o seu perfil. Então, o tempo vai te dando uma certa condição de você pré-selecionar esse tipo de comportamento, através desse tipo de comportamento. Mas nem sempre é 100%, pelo contrário. O que vale realmente é você
ser eficiente na sua sustentação, postura de defensor e ser diligente em todo o seu ato, em todo o tempo que você estiver ali representando e fazendo a defesa, do início ao final do tribunal do júri. Perfeito, doutor, perfeito. Então a gente teve uma conversa, o primeiro contato que eu fiz com o senhor, o senhor falou sobre uma situação que eu fiquei curioso, né? Ou seja, essa questão, a gente procurar a questão facial para poder identificar uma possível recusa, né, com relação ao jurado, que mesmo assim também só uma questão de presunção a respeito, porque a gente não conhece de fato o jurado, né? Mas teve um outro tema que a gente conversou, quer dizer, que o senhor citou, e eu fiz uma anotação e fiquei curioso, é uma curiosidade minha, né? O senhor falou sobre uma questão que se chama sobre antiprovas, né? Antiprova, eu fiquei, não, eu sei que, como eu sempre explico para meus alunos, eu digo, olha, a regra do processo, uma das regras também do processo penal é que a quem acusa, quem aponta, né, tem que trazer a prova para ensejar uma condenação. Aí eu fiquei meio encabulado, eu digo, rapaz, eu vou perguntar ao doutor na live aqui, porque já esclarece uma dúvida minha e para quem tiver a curiosidade, o senhor falou para mim assim, antiprova. A gente tem as provas nos autos. O que seria a ideia de antiprova? Que o senhor falou para mim da outra vez que a gente falou por telefone. O que é antiprova? Para mim, desde o meu segundo processo da minha carreira. Se eu aprendi lá, no primeiro processo profissional. O juiz, as pessoas que cercavam aquele processo, disseram alguma coisa para mim e eu acreditei. Só que eles possivelmente disseram, sem perceber que estavam ali criando uma circunstância que eu iria levar para o resto da minha vida. O que o Estado julga não é o que está no processo? Sim. Não são as provas incriminadoras? Se não estiver no processo, não está no mundo. Toda esta prova que está no processo não são provas, praticamente provas incriminadoras, que formam a verdade processual para condenar. O caminho seria esse. Tá. Se o Estado tem a obrigação de provar que o acusado ele é culpado e tem que provar a culpabilidade dele, acusa e prova a culpabilidade. E quais são as provas que eu praticamente utilizo para fazer a defesa? As provas incriminadoras. Eu não preciso fazer prova de defesa. Porque se a prova incriminadora é uma prova de defesa, ela não é uma prova de defesa que o Estado faz defendendo a sociedade. Não faz a defesa dos direitos da vítima que foi ceifada. Então, são provas de defesa. Se são provas de defesa, elas também nos interessam a defesa como prova, não de acusação, mas de defesa. Então, você subtrai dessa prova incriminadora defesa. Já é o suficiente para que você faça. Aliás, nós não dissemos aqui agora há pouco que a defesa ampla, de onde você tira? Não é das provas existentes no processo? A ampla defesa não tem base nas provas? Então, eu não preciso produzir prova, não preciso fazer, com todo respeito aos nossos colegas, que produzem provas defensivas, corre-se o risco de produzir prova e legalizar a prova para depois desprovar. Ou seja, eu tive numa live com um colega, um exemplo que me ocorreu agora para te explicar isso, ele queria fazer uma exumação. Para quê? Por que ele quis fazer essa exumação, brigou e parará e tal, e entendeu que a exumação era necessária. Sem a exumação, ele absolveu. Então, qual é o efeito da exumação? Será que se exumasse,
aquela dúvida que teria, que a defesa levantou, que possivelmente poderia lhe ajudar, mas se fosse o contrário, o resultado dessa autópsia ou dessa insumação. Percebeu? Então, para que eu preciso de fazer prova se eu vivo de dúvidas? Evidentemente que quando há prova necessária para se fazer, não se titubia de não fazê-la. Pelo contrário, quando tem a necessidade de fazê-la, faça. Mas com todo o cuidado de não legalizar a prova incriminadora. Agora, se eu preciso não fazer provas, não tenho necessidade de provar a legítima defesa. Porque é muito comum o promotor, quando ele está inseguro, ele não tem como sustentar a acusação sem não atacar a defesa, ou menosprezar a defesa, o ato de defesa, ele diz assim, a defesa não produziu a prova de legítima defesa do acusado dele, do cliente dele. Tá, mas se eu não provei a legítima defesa própria de terceiros, etc., por que Vossa Excelência não tem aprovado que ele seja culpado, que ele não estava em legítima defesa? É o que o senhor não pensa. E aí? Eu não preciso produzir prova, eu preciso argumentar e contra-argumentar toda aquela acusação em cima da prova de acusação. Entendi. Ou seja, a gente trabalhando com aquilo que tem dentro dos autos, né, caberia, tentando interpretar de uma forma mais simples, né, o que seria antiprova, seria justamente a ideia que a defesa tem que trabalhar em cima das provas que tem nos autos, cabendo a acusação, usando-as para ensejar assim a condenação. Caso ela não prove, né, de acordo com os elementos que tem nos autos, a gente, enquanto defesa, tem que argumentar que ele que não produziu, que ele é que não foi convincente diante da acusação que está impondo contra o nosso cliente. Seria isso? Sim, sim. Veja você, tem um dado, por exemplo, o que a defesa tem que fazer, ao nosso humilde entendimento? Da onde sai a tese de defesa? Das alegações do interrogatório do acusado? Sim. Isto seria a defesa do acusado. Tá. E as outras teses de defesa? Elas não são confutantes se o acusado negar autoria? Você, eu, nós todos aprendemos que sim, que não pode haver conflitância. Mas espera um pouquinho. E se você observar que o acusado negou autoria, existe possibilidade de ser, sim, sustentada a negativa de autoria. E a legítima defesa? Ela é conflitante? Eu entendo que não. Porque a legítima defesa é uma frente de defesa de tese da defesa técnica. Ou seja, daquela circunstância que o Estado colocou como acusação. Que tenta, de certa forma, ampliar o terreno para atingir e condenar o acusado. O acusado, ele vai prestar o seu interrogatório, presta o seu interrogatório, se defendendo, dando uma tese para a defesa, e a defesa vai adequar a sua fala, a sua defesa, à fala do acusado. E se o acusado combinar ou tratar com o defensor está sabendo que ele vai falar isso, chega lá e fala tudo o contrário. Aí você dissolve, ou seja, sai do plenário? Não. Por quê? Porque nós temos a obrigação, nós somos a estrela que tem que brilhar e adaptar a fala do réu, do acusado. Então você faz as duas defesas. Você faz a defesa da defesa que o acusado colocou, da tese que ele colocou como defesa pessoal dele, e você vai fazer também a tese de defesa técnica que vem do Estado, que o Estado colocou como acusação contra o réu. Aí você divide o rio, de um lado a água, numa margem do rio, choveu, tem água turva. E essa água vai levar muitos quilômetros para baixo para continuar sujando ou vai limpar.
Mas naquele período, naquele ponto ali, ela tem uma divisória, ou seja, é o Rio Negro e Solimões. Água branca, clara e água escura. Correto? Dentro de uma linha Então, seria defensiva. mais ou menos nesse caminho. Um outro dado que eu queria te passar. Doutor, É muito comum. Congela aí rapidinho, porque é o seguinte, a live, ela tem uma duração de 1 hora. E pasme, tá fazendo 1 hora dentro de poucos instantes. Aí eu vou fazer o seguinte, tá? Tem um pessoal aí assistindo a gente. Eu vou só salvar aqui, vou encerrar essa live, salvar. E dentro de 1 minuto a gente reingressa novamente com a segunda live. Tá bom? É só o procedimento do WhatsApp, do Instagram aqui salvar, tá bom? Segura aí, só um instante, porque senão a gente vai perder aqui. Esse essa live para mim, por favor. Vou sim. Deixa eu só salvar aqui rapidinho. Se encerrar aqui. Segura aí, pessoal. Daqui a pouco a gente entra.